Ok, irmãos, vamos dar início aí à nossa transmissão de hoje. Anderson, se puder compartilhar o link aí no grupo para que os irmãos possam acompanhar, agradeço. Irmãos, vamos aguardar das 7 horas, faltam 2 minutos. E pontualmente iremos dar início ao nosso momento devocional de hoje. Feliz mais uma vez de poder compartilhar esse tempo aqui com vocês. Entretanto, com aquele sentimento de saudade, adorando ao Senhor na casa de Deus. Então, hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos nos mandamentos do Senhor. Iniciamos no último domingo falando do prefácio, né, à lei do Senhor. Demos ali uma rápida introdução à lei nos versículos 1 e 2 de Êxodo 20. Hoje nós vamos dar continuidade abordando o primeiro mandamento da lei do Senhor, tá bom? Então peço, se você puder, compartilhe aí com outras pessoas, convide para que muitos possam ter acesso à pregação da palavra de Deus, que nós cremos que é poderosa para salvar, para transformar, restaurar vidas para a glória do Senhor. Faltam 2 minutinhos, na verdade 1 minuto. Nós vamos dar início assim à nossa transmissão. Ok, então nós vamos dar início à nossa transmissão de hoje. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo, desejar que o Senhor Jesus Cristo nos conceda um tempo proveitoso aqui de estudo da palavra do Senhor e que tudo o que fizermos aqui, o nome de Cristo seja engrandecido, a igreja dele edificada e aqueles que ainda estão sem Cristo nesse mundo possam encontrar através dessa palavra a salvação da sua alma, a esperança da vida eterna, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos orar nesse instante. Senhor Deus, no nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor abençoe o tempo que passaremos aqui, que o Teu nome seja glorificado em tudo que fizermos, que o Senhor guie cada palavra que vai ser dita aqui nessa noite e que realmente a exposição dos mandamentos do Senhor possa tocar, ó Deus, no coração daqueles que hão de ouvir a Tua palavra, renovar-lhes a fé, fortalecer cada irmão no amor e no temor ao Senhor. Que esta palavra também encontre lugar no coração daqueles que ainda estão sem Cristo e sem esperança nesse mundo. Dá-nos a Tua graça, abençoe-nos, dirige-nos. É no nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, então nós vamos botar só, seguindo o nosso padrão de devocional, nós vamos botar só um breve louvor e em seguida nós iremos iniciar o estudo da palavra de Deus, ok? Então, um louvor que tem por título Só em Cristo, com a cantora Raquel Novaes. Escuta essa belíssima mensagem musical, onde toda letra proclama a glória do nosso Cristo. Só em Cristo posso
canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que de amor, justiça e paz, a salvação que a todos dá. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, o meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, no meu pecado livrou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais luta, o medo atroz, esse é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, tem o poder do inferno irá, nas suas mãos e afastar, ao perguntar, ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Até voltar, ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Ok, irmãos, então vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo 20. Nós faremos a leitura do 1 ao 3, entretanto, nos deteremos apenas no versículo 3, onde se encontra o primeiro mandamento da lei do Senhor. Se você tiver Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 3. Êxodo é fácil de encontrar, segundo livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo. Assim nos diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito,
da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Tem aqui a leitura da palavra do Senhor, que Ele aplique esta palavra nos nossos corações. Irmãos, nós vimos que domingo passado o prefácio da lei do Senhor, que consiste em algumas verdades que servem de base para os mandamentos que se seguem. Então nós vimos ali algumas informações importantes, alguns princípios importantes que Deus estabeleceu como fundamento aonde os seus mandamentos iriam repousar, tá bom? Só recapitulando rapidamente, nós vimos que o prefácio da lei do Senhor contém a verdade de que a salvação nunca foi pela lei, mas pela graça de Deus. Então Deus dá os mandamentos depois da libertação do povo. Ele não coloca como um pré-requisito, como uma condição para libertar o povo. Olha aqui os meus mandamentos, agora me obedeçam que eu vou libertar vocês. Não, Deus liberta e depois Deus dá os mandamentos, mostrando então esse grande princípio de que a salvação, até mesmo no Antigo Testamento, sempre se deu pela graça e não por obras da lei, tá bom? Nós vimos algumas outras informações importantes, como a verdade que Deus fala com o seu povo, Deus se relaciona, Deus entra em uma comunhão, em uma aliança com o seu povo. Então, não vamos, evidentemente, tratar de nenhum desses aspectos que já foram tratados na domingo passado. Apenas estamos recapitulando para agora, então, tratarmos do primeiro mandamento que o Senhor deixou na sua lei, bom? Que está aí contido no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, antes de propriamente fazer a exposição desse mandamento, é interessante dizer que os 10 mandamentos não são todos os mandamentos da lei do Senhor, tá bom? Eles se tratam de um resumo da lei do Senhor que continha diversos outros mandamentos, mas que todos eles se resumiam nesses 10. E para ficar fácil ou melhor trabalharmos os mandamentos, a dica que nós damos é que os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus, para você tentar memorizar. E os outros mandamentos, os outros 6, diz respeito ao nosso relacionamento para com o próximo. Então, os 4 primeiros se referem à nossa obrigação para com Deus e os demais se referem do nosso dever para com o próximo, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar esse primeiro aspecto da lei do Senhor, das nossas obrigações para com Deus. Dito isto, finalmente vamos lá ao primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Ok? Então, qual é o grande ensino deste mandamento? A grande verdade, o grande ensino desse mandamento é que Deus ele é único e, portanto, ele é digno de adoração. Quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, Deus está dizendo 2 verdades fundamentais. Primeiro, que ele é único. Deus é único. Só ele é Deus. E, em segundo lugar, ele não divide a sua glória com ninguém. Portanto, nós não devemos venerar, adorar, se prostrar diante de nenhuma outra divindade, porque na verdade não existe, tá bom? Então, quais são as grandes verdades contidas neste versículo, nesse mandamento? Deus ele é único, portanto só ele é digno de adoração, ok? Então, nesse mandamento ele revela quem ele é. Deus ele é único, ele é digno de ser adorado, reverenciado, glorificado em todas as áreas da nossa vida, em todo o proceder, para todos os homens, tá bom? Que fique evidente, irmãos, que esse mandamento não é apenas um mandamento para Israel, é um mandamento para toda a humanidade, ou seja, toda a humanidade tem este dever para com Deus de reconhecer que ele é único e que, portanto, só ele é digno de adoração. Em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos da sociedade, Deus ele deve ser adorado, reconhecido e, portanto, adorado como
o Deus como de fato Ele é. Tá bom? Vamos agora, de uma forma dinâmica, trabalhar, irmãos, o aspecto negativo do mandamento. Qual é o aspecto positivo do mandamento? Esta informação: Deus é único e Ele deve ser somente Ele adorado. Não terás outros deuses diante de mim. É Deus dizendo: eu sou único, portanto não adorem, não reverenciem outros deuses. Somente eu sou digno de tal adoração. Ok? Esse é o aspecto positivo. Todo mandamento você vai ver uma ordem positiva e uma ordem negativa. A ordem positiva é essa, apontando para quem Deus é e qual é o nosso dever para com Ele. Agora, o aspecto negativo, né? Quando é que eu quebro este mandamento? Qual é o aspecto de transgressão desse mandamento da lei do Senhor? Claro, evidentemente há uma gama de aplicações. Devido ao tempo, nós não vamos aqui expor cada aspecto de quebra dessa lei do Senhor. Eu gostaria apenas de me deter a alguns para que assim a gente possa entender de uma forma ainda mais clara o que Deus requer de nós através desses mandamentos, tá bom? Então o aspecto negativo seria a quebra do mandamento. Como ocorre a desobediência, a transgressão deste primeiro mandamento? Claro e evidentemente que o ateísmo é de uma forma prática, né, a quebra da lei do Senhor desse mandamento, pois quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim, então claramente ele está dizendo que ele existe. Deus existe, Ele é único. Então aderir ao ateísmo clássico, que nega a existência de Deus, claramente é uma quebra desta lei. Claramente. Então, se alguém abraça esta filosofia de que Deus não existe, que nós estamos por aqui por obra do acaso ou por outro meio qualquer, a evolução ou qualquer outro meio, enfim, estamos nesse mundo, mas não como fruto de um Criador, de alguém, de uma força maior que nos fez, nos formou. Negar a divindade, a existência de Deus, claramente é uma quebra deste mandamento. Portanto, um cristão, ele não pode abraçar a fé cristã e ao mesmo tempo ser ateu. São coisas incompatíveis, tá bom? Se eu sou cristão, deduzes claramente que eu creio que existe um Deus, tá certo? Claro e evidentemente, o ateísmo é uma quebra do mandamento, pois ele nega a existência de Deus. Eu gostaria de diferenciar aqui, colocar esse primeiro aspecto, não, essa primeira quebra, como um ateísmo clássico, aquele que nega que Deus existe. Mas existe também o chamado, no meio teológico, o ateísmo prático. O que seria isso? Seria aquele que até acredita que Deus existe, não nega a existência de Deus, entende que uma força maior nos formou, inteligente, sábia, nos formou, nos colocou aqui deste mundo, entretanto não tem um compromisso com esse Deus. Na prática, vive no seu dia a dia como se esse Deus não existisse. Os irmãos estão conseguindo entender a diferença? O ateísmo clássico seria aquele que diz: não, Deus realmente não existe, nós somos o centro do mundo, estamos aqui por obra do acaso e a vida não tem sentido, não é? Se viemos por obra do acaso, o nosso fim também não vai fazer diferença, a vida não tem propósito algum. Não pode aderir a tal filosofia, a tal pensamento cristão, pois é uma quebra do primeiro mandamento. Entretanto, é uma quebra também aqueles que dizem: Deus existe, mas vivem a sua vida como se Deus não existisse, sem um compromisso, sem um relacionamento com este Deus, tá certo? Seria aquela pessoa, talvez até religiosa, que conheça a Bíblia, que saiba até os mandamentos decorados, mas o viver desta pessoa não é condizente com aquilo que ela conhece a respeito de Deus. Vive uma vida totalmente descompromissada com a lei de Deus. Então isso seria o ateísmo prático. Eu creio que Deus existe, mas eu vivo a minha vida como bem eu entendo. Eu não estou nem aí para o que Deus pensa, para o que Deus requer da minha vida, como Ele deseja que eu me relacione com as pessoas, como Ele quer que eu seja como pai, como filho, como esposa. Então é a pessoa que vive alienada de Deus.
Não nega a existência, mas vive na prática como se ele não existisse. Isso é o ateísmo prático e claramente também é uma quebra da lei do Senhor. Então, eu vou repetir para que você não perca a linha de raciocínio. Tá bom? O mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E como é que eu quebro esse mandamento? Claramente aderindo ao ateísmo clássico, que nega a existência de Deus, e vivendo um ateísmo prático. Deus existe, mas eu vivo totalmente indiferente para com este Deus. Tá bom? Outra forma de quebrar este mandamento é a questão da idolatria. Quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, ele claramente está dizendo que não existe outro ser que seja digno de adoração e veneração que não seja ele mesmo. Portanto, ele está chamando para si uma adoração exclusivamente a ele. E claramente a idolatria, tanto no seu aspecto objetivo como as suas várias outras implicações, consiste em uma quebra desse mandamento. Porque quando eu presto veneração a uma figura, a um ídolo, que não seja uma adoração exclusivamente a Deus, eu estou deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. E isso é aquilo que Paulo lá em Romanos vai dizer que é a humanidade, que conhecendo a Deus, o homem não adora a Deus, mas passa a adorar a criatura ao invés do Criador. Só que aí eu gostaria, irmãos, de estender um pouco mais essa aplicação, pois às vezes na nossa mente a gente tem a ideia de que a idolatria é exclusivamente alguém se prostrar diante de uma imagem, uma figura, uma representação. Claro, tem essa implicação também. Contudo, a ideia ela tem uma amplificação muito grande. Você consegue pegar a idolatria e não apenas se deter à questão de imagem, mas aplicar a todas as esferas da nossa vida. Deixa eu definir idolatria como Lutero falou. Idolatria, e ele definiu bem, eu concordo, que é tudo aquilo que o seu coração se apega. Veja como foi que ele definiu. Idolatria é tudo aquilo que o seu coração se apega e se entrega com fé. Isso é o seu Deus. Ou seja, aquilo que você tem em mais alta estima na vida, o seu maior tesouro, a razão do seu viver, que deveria ser Deus, mas é outra coisa. Então perceba que idolatria nesse sentido não é somente a questão da adoração de imagem, de uma figura, de uma representação, mas é qualquer coisa que eu amo mais do que a Deus. E aí quando eu enxergo, quando eu vejo que idolatria, a definição correta é isso, então as aplicações desta verdade tomam uma amplitude muito maior daquilo que a gente imagina. Porque eu posso estar falando com crentes, com pessoas que dizem que são de igrejas e tal, e que não são idólatras, mas na verdade pode ser idólatra. Eu posso ser idólatra, você que está me escutando pode idolatrar também. Aí você pode dizer: não, pastor, mas eu não tenho nem imagem de escultura na minha casa. Mas não é só isso. Perceba que idolatria é amar qualquer coisa, objeto, qualquer representação nesta vida mais do que a Deus. Colocar o sentido da sua vida, o seu amor maior sobre coisa, sobre pessoa ou sobre objeto, que este amor deveria ser para Deus, mas você está dirigindo a criatura. Então isso é idolatria na sua definição completa. Portanto, nesse sentido, irmãos, a gente pode o quanto nós incorremos neste pecado, nessa transgressão. Porque pense bem, quantas as vezes nós nos apegamos, nós amamos mais as coisas do que a Deus? Pense muito bem. Na Bíblia tem alguns exemplos. Você vai ver Jesus conversando com um rico, e aí o rico um jovem rico, vocês lembram dessa história?
Jesus conversando com esse jovem, e aí ele pergunta a Jesus: Senhor, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus diz: você cumpre os mandamentos? Ele: não, eu conheço desde da minha infância, desde a minha mocidade. Jesus: muito bem, então te falta, vende tudo o que tem, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Qual é a resposta do rico? A Bíblia não diz, apenas descreve a reação dele. Diante das palavras de Cristo, ele disse: ele ficou triste e saiu, porque era dono de muita riqueza. Claramente, Jesus mostrou ali, através daquela história, qual era o Deus daquele homem. Qual era a razão da vida daquele homem. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas. O Deus da sua vida era o dinheiro. E ele era tão apegado ao dinheiro que não tinha condições de dividir com o próximo. Porque ele fazia do dinheiro a razão da sua vida, da sua existência, o sustento, a sua manutenção. Você vai ter outro exemplo, o exemplo daquela mulher, aquela mulher adúltera que Jesus conversou lá na fonte, né, lá no poço de Jacó. E Jesus então está ali com ela e diz: olha, a água que você beber desse poço, você vai ter sede novamente. Agora a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Aquela mulher ficou espantada e disse: Senhor, o senhor não tem nem com que tirar, né, um balde para tirar a água daqui? Como é que o senhor vai me dar uma água tal que nunca mais eu vou sentir sede? Que água é essa? Aí Jesus disse: pois bem, chama ali teu marido. Aí a mulher responde: eu não tenho marido. Jesus disse: não tem marido? É verdade, você já teve 5 e agora o que tem não é teu. O que era que Jesus estava revelando? O ídolo no coração daquela mulher. Da mesma forma que o rico tinha o dinheiro como ídolo no seu coração, a razão da sua vida, ele vivia para aquilo. A razão da vida daquela mulher era a prática sexual, era algo que para ela preenchia o vazio do seu coração. E quando Jesus disse: a água que eu te der vai saciar sua sede, Jesus estava dizendo: aquilo que você pratica, a vida que você vive, nunca vai lhe preencher, nunca vai lhe dar alegria plena, nunca vai lhe dar satisfação. Por isso Jesus confronta ela diretamente e objetivamente, para mostrar para ela que ela tinha um ídolo que ela estava alimentando a vida inteira, mas que nunca ia saciá-la, que era o prazer sexual. E aí, irmãos, você vai ter aí vários outros exemplos. Eu posso citar aqui Nicodemos, que era um homem religioso, e certa vez chega para Jesus à noite, e Jesus, sem perder tempo, disse: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Mas como? Ele era um homem religioso, era um velho, criado ali, né, aos pés dos fariseus, conhecedor profundo da lei de Deus, né? Talvez ensinasse a muitas pessoas, era um homem altamente requisitado, famoso no âmbito em que ele vivia. Mas Jesus chega para ele e diz: isso daí não vai lhe salvar. Ser religioso não vai lhe salvar. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Então, irmãos, esses exemplos é só para que você tenha uma ideia mais ampliada do que é de fato a idolatria. A idolatria, sim, é muito mais do que apenas uma veneração, uma figura, uma representação. Idolatria é qualquer coisa que eu ame, que eu coloque no trono do meu coração, onde Deus deveria ocupar, Deus deveria sentar. Pode ser o dinheiro, pode ser os prazeres sexuais, pode ser uma religião, qualquer coisa. Calvino, reformador, ele disse algo interessante a respeito disso. Ele disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O que é uma fábrica? É algo que está em constante produção. O nosso coração está em constante produção de ídolos. Todos os dias o nosso coração fabrica ídolos que querem tomar
o lugar que somente Deus deveria ocupar na nossa vida. Talvez eu esteja falando com alguém que tenha colocado a razão da sua vida o seu marido. Será que é o seu caso? Você vive para o seu marido. Ele é a razão da sua vida. Talvez a esposa. Você vive para a sua esposa. Você ama a sua esposa mais do que ama a Deus. Talvez você ame o seu trabalho. Seu trabalho é a coisa mais importante. É o seu maior troféu neste mundo. É onde está a sua identificação. Talvez seja o dinheiro. Não sei aqui, quem está assistindo, se tem dinheiro, se é rico. Mas o fato é que o dinheiro, a semelhança do que aconteceu com o jovem rico, tem sido ídolo de muita gente. Muita gente se corrompe. Muita gente manda matar por amor ao dinheiro. Talvez a fama. Você quer ser famosa, conhecida. Tudo isso, irmãos, podem ser ídolos no nosso coração. A gente pode dedicar a nossa vida em prol dessas coisas. Fazer disso a nossa razão de viver. E aí, quando isso ocorre, claramente nós incorremos na transgressão da lei do Senhor. Qual tem sido o ídolo no seu coração? Qual é o motivo principal pelo qual você vive neste mundo? Responda para Deus. O fato é que todos nós temos. E aí talvez você pergunte, como eu até identifiquei agora. Eu estou compreendendo melhor o que é idolatria. E fazendo um autoexame da minha vida, eu percebi que de fato eu tenho ídolos no meu coração. Eu tenho amado mais as coisas, as pessoas, o status, do que tenho amado a Deus. Mas como eu sei disso e como me libertar? Esta é a melhor pergunta. A primeira resposta que eu posso dar é: como é que você sabe se está tendo um ídolo no seu coração? É quando você, por amor àquilo ou aquela de transgredir a lei de Deus. Então é desta forma que você descobre se tem um ídolo no seu coração. Vamos ao exemplo prático. Eu amo muito o meu esposo, a minha esposa, que eu sou capaz de mentir por ela, por exemplo. Então eu amo tanto minha esposa que eu sou capaz de mentir por ela. Então, se eu sei que mentir é uma transgressão da lei de Deus, então claramente quando eu minto por amor à minha esposa, eu estou deixando de amar a Deus sobre todas as coisas. Os irmãos estão compreendendo? Então está aqui em jogo: eu vou mentir por amor à minha esposa, eu não minto por amor a Deus. E aí quando eu minto, justificando que é pelo bem da minha esposa, então eu estou dizendo que ela, pelo menos naquele momento, é mais importante do que Deus, que manda que eu não minta. Os irmãos estão compreendendo? Outra forma de identificar um ídolo no seu coração é quando alguém confronta você ou confronta o seu ídolo. Qual é a sua reação? Quando alguém mexe com aquilo que é a base, é o fundamento da sua vida. Normalmente com raiva, com ira. Semelhança de uma criança, né, que você toma um pirulito dela ali e ela fica brava, valente. Então quando alguém mexe aí com aquilo que você dedica amor de todo o seu coração, você fica tão irado que é capaz de transgredir outros mandamentos do Senhor, de gritar, de esbravejar, de soltar palavrões, palavras indecentes contra aquela pessoa. Então claramente isso mostra que aquilo é um ídolo no seu coração. Irmãos, examine aí cada um no seu coração e veja se há ídolos na sua vida.
E se você identificar que há, pastor, há ídolos no meu coração. Minha esposa, o dinheiro, o status, o meu nome, o time do meu coração. Não suporto quando alguém fala mal do meu time. Agora, essa época de política, né, de polarização política que a gente está vivendo, tem muitos políticos que são ídolos no coração das pessoas. Ah, não fale mal desse político, não fale mal de A, de B, de direita e de esquerda. Irmãos, por favor, examine o seu coração. Nenhum homem, nenhum objeto, nada deste mundo deve ser fruto do nosso amor maior. Jesus disse que o maior mandamento que existe é amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu entendimento, com toda a tua força. E aí a segunda pergunta: como é que eu me liberto desse ídolo? Como é que eu me liberto? Eu identifiquei que tenho. É esse daqui, esse é o meu problema. E agora, pastor, como é que eu faço? Pela graça do Senhor, Ele nos concede um meio de sair. E o único meio de nos libertar. Ele é a verdade que nos liberta. Ele é a verdade que nos liberta. João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo que nos liberta dos nossos mais profundos ídolos do nosso coração. Só Ele pode fazer isso. Não importa o quanto você tem sido escravizado por esse ídolo durante toda a sua vida. Não importa o quanto você ame desesperadamente esse ídolo. Não importa o quanto você tem sido enganado por esse ídolo até o dia de hoje. Jesus Cristo tem o poder de nos libertar e quebrar as algemas de todo ídolo que tem nos prendido até hoje. E como é que Ele faz isso? Isso é o fantástico do Evangelho. Como é que Ele faz isso? Ele faz o contrário do que o ídolo faz. O que é que o ídolo faz? Mantenha, essa é a propaganda dele. Mantenha que você vai ser feliz, que você vai ter completo. É alguém que pensa no sexo. Se eu tiver muito sexo, eu vou muitas esposas, muitos maridos, muitos homens, eu vou ser feliz, eu vou ser completo, eu vou ser satisfeito. E no fim, vaziozão no coração. Mas se eu for para toda festa, e no nosso caso aqui no Icó, se eu não perder um forricó nenhuma noite, eu vou ser feliz. Aí no outro dia tá a ressaca no coração, o vazio. É isso que o ídolo faz, promete. Se você não tiver, se você tiver muito, você vai ser completo, você vai ser vazio, você vai ser feliz, você vai ser pleno. Mas no final é vazio, é remorso, é tristeza, é vergonha. E você continua, ainda que desfrute de todos os prazeres deste mundo, ainda que tenha todas as riquezas deste mundo. Se você não tiver Cristo Jesus na sua vida, o final da sua vida vai ser: a minha vida não faz sentido. Então eu quero que você pare nesse momento para refletir sobre isso. E não apenas identifique que você tem transgredido, assim como eu, esse mandamento. Mas a palavra que eu quero deixar para encerrar é que você corra para aquele que é o nosso remédio, que é Jesus. Que diferente do ídolo, Ele não exige de você, Ele se entregou por nós. O ídolo diz que vai nos dar vida, mas Ele nos dá morte. Jesus entregou a sua vida, se entregou à morte para nos dar vida. Ele é a água que sacia a nossa sede. Jesus diz: quem crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus nos preenche completamente. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que crê em mim nunca mais terá fome. Quem acreditar em mim nunca mais terá sede. O remédio para o ídolo é Jesus Cristo. Confesse seus pecados. Corra para Ele neste momento. E receba do Senhor a libertação deste pecado. E receba do Senhor a vida
na sua plenitude e a partir de aqui, viva tão somente para a glória desse Deus. Viva acreditando que existe um só Deus e que o meu viver deve ser para adorar Ele e não a criatura. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, como esta palavra toca-nos profundamente, pois ela de fato revela a malignidade do nosso coração, o quanto nós somos idólatras e ateus práticos. E nisso incorremos na quebra da lei do Senhor. Eu já transgredi várias vezes. E sem sombra de dúvida, todos os que estão me assistindo também. Mas te pedimos, ó Deus, por tua misericórdia, que em Cristo Jesus conceda-nos ao Senhor a libertação dos ídolos mais profundos do nosso coração. Não importa quanto tempo, ó Deus, temos sido escravos desse ídolo, o quanto temos sido enganados, o quanto nós temos nos entregados às paixões desse mundo, aos prazeres das pessoas, na ilusão de que encontraremos felicidade, prazer, alegria plena. Só que nessa noite, pela tua palavra, nós entendemos que não existe vida fora do Senhor. Que existe só um Deus e somente Ele é digno de adoração. Portanto, nos liberta, ó Deus, dos nossos ídolos, para que a partir de hoje, perdoados pelo Senhor, possamos encontrar essa vida plena e de hoje por diante possamos dedicar a nossa vida tão somente à adoração ao Teu nome. Traz libertação, traz transformação a todos quantos nesse momento estão nos escutando. Que a Tua palavra não volte vazia, mas que opere, ó Deus, segundo bem apraz o Senhor. E que isso resulte na glória do Teu nome, no fortalecimento do Teu povo, na fé e no conhecimento do Senhor. Que haja crescimento em santificação. E aqueles que ainda estão escravos encontrem a verdade, para que possa viver uma liberdade de todo e qualquer ídolo. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a cada um. Espero que a palavra do Senhor toque o seu coração e conte com as nossas orações. Quarta-feira que vem, mais uma vez eu quero convidar para termos o nosso encontro, nossa reunião de oração, meditando na palavra do Senhor, dando continuidade à carta de Tiago. Que Deus dê a todos um ótimo livre de todo mal, que Ele nos livre do coronavírus, do Covid, mas que Ele nos livre dos nossos ídolos mais profundos. Amém.